Olá, pessoal. Vamos falar aí hoje do papel do neuropsicólogo. É interessante porque hoje em dia todo mundo quer um diagnóstico, né? Tá uma coisa, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, nós, enquanto psicólogos clínicos, precisamos de ter um aparato aí do neuropsicólogo para entender o que é que a pessoa tem, se não tem. E aí, Rafaela Rothier, manda aí, Rafaela. Como é que a neuropsicologia pode ajudar aí, né, para ou fomentar ou desmistificar, né, Sim, diagnósticos? sim. A gente, enquanto neuropsicólogo, a gente investiga na parte de avaliação neuropsicológica, a gente investiga como é que está o funcionamento cognitivo, o funcionamento, as alterações emocionais, sociais, questões afetivas também, porque não é só cognição, né? Um exemplo que eu dou disso é o TDAH. TDAH não é só desatenção e hiperatividade. TDAH envolve outras questões, questões sociais, questões emocionais, questões cognitivas mais complexas, algumas dificuldades. E essas dificuldades mais profundas é o que a gente avalia no processo de avaliação neuropsicológica. A gente vê como é que está o funcionamento desses domínios, domínio social, afetivo, familiar, até não que a gente vá trabalhar com a família, mas a gente tem que ir investigando. A partir de tudo isso, a gente finaliza a avaliação e vê se é um caso de algum distúrbio, de algum quadro patológico, ou vem com uma demanda, eu acho que é TDAH, e não é, às vezes, um caso de TDAH, né? Eu cito o TDAH como exemplo porque vem muito na clínica de neuropsicologia, não só de neuropsicologia, na clínica, né, de psicoterapia também. Mas a maioria dessas pessoas vem querendo, às vezes até torcendo para que haja uma resposta nesse sentido, né? Um diagnóstico. A pessoa vem e aí eu vou conversando com a pessoa e como é que vão ficando as expectativas, como é que está sendo esse processo, tudo mais, como que tá achando, e a pessoa, tô confusa, porque se chegar no final e não tiver nada, o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer? O que tá acontecendo, então? Então, assim, nem sempre é um transtorno. Às vezes pode ser um quadro um pouco mais patológico, um pouco mais voltado para esse quadro mais patológico de ansiedade, um quadro depressivo, enfim. Tem muitas coisas que não configuram um diagnóstico, né, de transtorno do neurodesenvolvimento, transtornos psiquiátricos, e através da avaliação a gente reconhece isso, através da testagem, a entrevista com família, com o namorado, com namorada, enfim, para entender bem o ambiente que essa pessoa se encontra, se esse ambiente é favorável ou desfavorável de alguma maneira, e ir investigando através dos materiais, formulários, questionários, testes neuropsicológicos, esses aspectos que eu comentei. Então, vai muito além de qualquer de simplesmente dar um diagnóstico, enfim, vai muito além. A gente tem que observar um todo, não é só o comportamento daquela pessoa que está ali na minha frente. Por trás daquele comportamento, o que tem, né? Será que é o caso de algum transtorno? Será que não é? Então, a primeira etapa, vamos dizer assim, da neuropsicologia é esse processo de avaliação. Deixa eu tirar uma duvidazinha assim bem básica, que às vezes pacientes meus chegam para perguntar. Por exemplo, tu és psicóloga clínica e neuropsicóloga, né? Sim. Tu pode fazer a neuroavaliação num paciente teu de psicoterapia? Posso. Pode, é tranquilo. Posso sim. Geralmente, tem alguns profissionais que pedem para que o paciente interrompa a terapia para até voltar depois da avaliação. Eu comecei a avaliação, por exemplo, né? Eu comecei a avaliação ano passado de uma paciente, e aí a gente acabou criando um vínculo bacana, tudo mais, com a família também, com a própria paciente, e aí, vou ter que começar a terapia, né? Pode ser com você? Pode, já tem um vínculo, já estabeleceu ali. E se fosse antes? Se ela já fosse antes, se ela já fosse tua paciente, poderia? já aconteceu também, de paciente que é meu paciente de clínica, né, de psicoterapia, e aí começar a perceber alguns sintomas, né, o paciente trazendo também, mas eu começar a perceber também alguns sintomas específicos, alguns comportamentos, né, e aí cabe fazer de repente, juntar alguns materiais mais específicos, porque você já conhece a vida daquela pessoa, né? Suponhando que conheça, assim, que já esteja há bastante tempo. Você já sabe, de repente, da família, né? Você já sabe do cotidiano,
Enfim, as coisas do dia a dia mesmo, que é uma coisa que a gente coleta na avaliação neuropsicológica. Então, na avaliação a gente está conhecendo tudo aquilo que a gente vai conhecendo durante a clínica, as pessoas têm que sintetizar para um encontro, 2 encontros, 3 encontros assim, de anamnese, né? Que pode ser mais de um. E aí a gente já tem o conhecimento, né? A pessoa que chegou na terapia, a gente já tem o conhecimento dessa vida, do que tem ao redor e tudo mais. Não, acho que depende de caso para caso, mas assim, acho que não é necessário fazer todo o processo, de repente a aplicação de algumas atividades, sim, formulários, conversar com alguém da família, mas não necessariamente fazer todo aquele processo, porque parte desse processo a gente já conhece na clínica. Ô, Rafa, tu falou uma coisa que eu fiquei pensando aqui, me chamou bastante atenção, porque ao final da avaliação, digamos que o diagnóstico negativo, né? Não sei se eu posso colocar desse jeito. E aí a pessoa, e agora? Então quer dizer, o meu esteio estava sendo a possível doença. E aí, como é que eu fico afetivamente nesse sentido? Então, quantas pessoas não têm tido outras patologias que podem ser diagnosticadas a partir da neuroavaliação e que na realidade elas não têm? E aí estão aí apoiadas há anos nessa patologização e isso acaba trazendo outros problemas, né? Eu lembro que eu estava um dia em sala de aula e falando sobre foco, atenção e concentração, e um aluno levantou a mão e disse assim: professor, mas eu não consigo nem ter foco, nem atenção, nem concentração, porque eu tenho TDAH. Eita. E quem me disse foi minha mãe, que foi no médico... E o psicólogo me avaliou. Foi no médico, depois foi no psicólogo, depois foi não sei quem. Eu já tenho um papel, até um diagnóstico. Então isso aí que o senhor está falando não serve para mim, porque eu tenho já esse problema. Então quer dizer, essa necessidade de pertencer àquele grupo, àquela turma que tem aquilo. Como é que a gente lida com isso dentro da neuro, né? Como é que tu faz para poder pegar aquele paciente que claramente está se agarrando à doença e não quer soltar mais? Eu tento, embora a avaliação neuropsicológica os encontros de neuropsicologia sejam mais objetivos, eu tento também recorrer ao lado mais subjetivo para entender o que está acontecendo ali, que nem eu falei, né? Como é que está sendo a experiência da avaliação, quais são as expectativas, e aí a pessoa... Isso aparece muito durante os encontros, né? Não no dia do laudo só, mas assim, a pessoa reforça isso. Eu fico pensando, e se não tiver nada, né? O que vai explicar todo esse comportamento que eu tive ao longo da minha vida, ao longo do meu crescimento, enfim. E aí, não é um espaço tanto que acho que cabe mais para terapia, para lidar com isso, né? O que você vai fazer com o que fizeram de você, vamos dizer assim, né? Então, dentro da neuropsicologia, a gente tenta deixar claro, né? Vamos supor que chega no final da avaliação, não é o resultado que a pessoa esperava, vamos dizer assim, né? Que a pessoa meio que torce para ser aquele resultado. Que é o contrário de uma outra doença. Normalmente a gente faz o exame esperando não ter a doença. Pois é. Nesse caso, as pessoas querem ter para poder... É muito comum. E também é comum, quando a gente retorna, que não é aquele caso, a frustração dos pais, a frustração do adulto, né, da pessoa, da família, em entender, tipo, eita, e agora? Não é TDAH, por exemplo. Como se fosse uma coisa muito determinante, assim, né? E não é. Cada caso tá dentro de um leque de possibilidades, né? A questão, se eu colocar 2 pessoas autistas de nível leve, cada pessoa vai se manifestar da sua maneira. Algumas pessoas autistas podem socializar melhor, outras podem ser um pouco mais reclusas, e outras podem ter dificuldades afetivas, dificuldades cognitivas também. Então, assim, cada pessoa do seu jeito, né? Não dá para diagnosticar assim, generalizando. Mas aí, quando tô durante a avaliação, quando está acontecendo a avaliação, eu gosto de ir explicando, né? O TDAH, por que eu estou aplicando essa atividade? Essa atividade aqui avalia isso, isso e isso.
Por que que eu estou aplicando isso? Porque no TDAH, exemplo, tende a acontecer uma dificuldade nessa função, nessa função, nessa função. Ah, por que que eu estou aplicando esse formulário? No autismo tende a aparecer esse comportamento, esse comportamento, esse comportamento. Então é isso que a gente vai avaliando, tanto através dos questionários, são mais perguntas e respostas e aprofundando as respostas, quanto através do desempenho nas atividades, para avaliar esse cognitivo. Eu trago, baseado nisso que Felipe colocou, eu trago uma outra, o contrário. O contrário. Quer dizer, e isso eu já passei por mais de um caso. Eu gosto muito de trabalhar com equipe multidisciplinar, né? Eu fico na parte da psicoterapia, por exemplo, Rafaela na parte de avaliação, o outro profissional, e principalmente com a psiquiatria. Eu acho que o trabalho multidisciplinar é extremamente, assim, como eu posso dizer, além da sua relevância, o resultado é muito bom. É muito bom porque, enfim, cada um no seu quadrado. E aí, por exemplo, chega aquele paciente que, doutor, é porque eu sou TDAH, porque eu sou TDAH. Como é que você sabe? Me disseram, eu li isso e aquilo. Vi no Google, né? Doutor. E aí, eu tenho outras necessidades, eu encaminho. Basicamente, eu trabalho com 2 psiquiatras, e aí eu encaminho para algum. E esse psiquiatra, se olha, você é concurseiro, vamos hipotetizar, você é concurseiro, não tem essa queixa do TDAH, então, mas para eu lhe medicar corretamente, eu preciso do diagnóstico. Do diagnóstico, né? Aí manda, né, envia, solicita o diagnóstico, e quando o diagnóstico veio, né, veio exatamente ratificando, né, a fama que ele tanto colocava, né, eu sou TDAH, e o risco. Quando ele, aliás, antes da sessão, enviar. A pressa foi tanta e, né, pediu uma sessão extra, enfim. E durante a sessão, estarrecido, né? Estarrecido, eu sou TDAH. Então, assim, o impacto do diagnóstico, eu disse, mas você não passou a vida, né, levantando a bandeira? Não, mas agora é diferente, eu sou. E aí, veja como a mente é uma coisa, não é? Então, porque de repente você tem um caso, mas também você tem o outro, o impacto que aquele diagnóstico causa, né? Tem que retornar para o psiquiatra aí sim, baseado no diagnóstico e também nas consultas, viu a necessidade, por exemplo, de passar o Ritalina para o TDAH, e aí estão vindo resultados assim nessa vida aí de concurseiro, por exemplo, o diferencial é enorme. Mas já que o viés aqui a gente traz muito para a psicologia, não é? O impacto também que esse diagnóstico traz. Aí me lembrou outro episódio nosso que a gente gravou, quando a gente trouxe a questão da bússola e do norte. É uma linha muito tênue isso, né? Muito, então, se a pessoa colocar um diagnóstico ali como uma bússola, como um norte na vida dele, a pessoa pode, né? Dependendo aí de como vai ser esse manejo, a pessoa pode ou se afundar, né, naquele diagnóstico, ou se reerguer, né, ou se reinventar daquilo ali. E é muito bom. E aí, na psicologia, como nortear esse diagnóstico? Né? Como nortear como é que você está vendo? Como é para você agora, você que está aí com esse papel na mão, com esse relatório, como
como é para você? Confirmação, né? Não é? Rafaela, você acha que essa bandeira que as pessoas levantam, dizendo que tem, eu sou, eu tenho, pode influenciar no resultado final? Então, porque, por exemplo, às vezes o fato de eu achar que eu sou faz com que eu me comporte como tal. Sim. Então, então eu vou me enquadrando nesse sentido e aí eu posso de alguma maneira influenciar no resultado da avaliação? O processo de avaliação é delicado, porque a gente tem que, eu oriento sempre, né? A gente tem que orientar sempre que o paciente faça ali as coisas no tempo dele, com calma, né? Do jeito que ele faria, sei lá, uma atividade normalmente, né? Tem paciente que já começa a responder mais rápido, tem paciente que eu já percebi que fez uma coisa ou outra ali de propósito na atividade, né? Depende também do humor, da motivação ali no dia, o ambiente, né? Tem que perguntar se a pessoa tá tudo bem, né? Se aconteceu alguma coisa ali com ela. Eu sempre checo. Quando o paciente chega, eu sempre pergunto como que tá ali. Porque se não estiver muito bem, de repente pode influenciar, né? Sem querer, vamos dizer assim, num teste. E aí a gente fica só no formulário, por exemplo, Sim. né? Deixa uma coisa mais leve. Mas realmente, muita gente, conforme vai acreditando que tem um transtorno, algum problema, alguma coisa assim, existe bem uma tendência, né? A pessoa começar a se comportar diante daquilo, ou até mesmo de propósito, não sei até que ponto, sem perceber, né? E ficar, de fato, com sintomas muito parecidos. Só que não é um sintoma... Trazendo também como exemplo o TDAH. TDAH se desenvolve, neurodesenvolvimento. Então, a gente não tem TDAH ao longo da vida. Eu sou adulta, hoje em dia eu tenho TDAH. Não, é uma coisa que pode ir amenizando, mas que vem desde a infância. E aí a pessoa, de repente, muito ligada, tem esse sintoma, tem esse sintoma, tem esse sintoma, começa a colocar um peso em cima disso, um peso que não existe, vamos dizer assim, que não é necessário. E pode prejudicar, tende a ir prejudicando, a pessoa tá cismada que tem TDAH. Não é uma tendência, vamos dizer assim, mas algumas pessoas começam a botar a culpa no TDAH. Ai, não, mas é o TDAH. Ai, não, mas é o TDAH. A aluna lá, prova, não consigo, é o TDAH. Eu não consigo fazer prova. Mas a pessoa, ela consegue ali manipular o teste ou os testes não deixam, eles pegam isso? Não, na verdade, é mais observação comportamental, sabe? Depende então do profissional, né? Depende de quem tá olhando. É por isso que eu falei, eu gosto muito de conversar durante os encontros. Eu falei que é um processo um pouco mais objetivo, mas eu gosto muito de conversar. As atividades, elas são bem objetivas, mais práticas, assim. E aí você pode acabar, vai depender da observação do profissional, que nem ele falou. Você pode perceber que a pessoa... não está fazendo ali da maneira que você está acostumado a ver, porque a gente vai percebendo alguns padrões na hora de realizar os testes, né? Então, assim, se eu fiz vários testes, se eu apliquei vários testes que avaliam a memória de curto prazo, por exemplo, ou de longo prazo, e deu tudo ok, aí de repente vem um teste na mesma maneira, assim, o mesmo formato, e aponta uma memória, de repente, de longo prazo, de curto prazo, mais deficitária. Então, assim, ali chama atenção alguma coisa. Peraí, aqui eu tenho isso, aqui eu tenho isso. Como que isso aqui se liga? Aí a gente liga. Existem vários tipos, né? Assim, memória visual, memória verbal, episódica. Então, assim, por isso que eu trouxe testes, eu falei de testes do mesmo formato, né? Então, assim, a gente vai observando ali no resultado se tem alguma coisa nos resultados, né? Que o resultado é tanto quantitativo quanto qualitativo, que são as observações comportamentais. Então, a gente vai observando ali se a pessoa... A gente vai observando o comportamento e ver se tem alguma coisa diferente ali no que a gente está observando. Mas é possível, infelizmente, é possível que a pessoa burle ali os resultados, quando está marcando alguma coisa, quando vai responder alguma coisa. Nenhum teste é 100%, Nenhum né? teste é 100%. Absolutamente nenhum. O que falar para essas mães e pais, para essas famílias que, porventura, têm suspeita em casa do filho ter algum transtorno como esse? Quais são as principais dicas que você daria? O que é que eles precisam observar e para onde é que eles devem recorrer? A quem pedir socorro? Sim. Mas tu fala se tivesse... A família tem, porventura, suspeita que alguma criança tem. Porque, normalmente, principalmente com o avanço de hoje, o diagnóstico está sendo muito na infância. Então, o que é que as famílias precisam fazer caso suspeitem? A quem elas devem recorrer? Qual é o profissional que devem procurar nesse sentido? Para que não haja esse empurrar da criança dentro do diagnóstico. Eu já fiquei sabendo de fontes seguras, inclusive no Google, tô brincando, mas que tinham famílias
que estavam pagando por laudos de TDAH ou outros para justificar o baixo desempenho das crianças na escola e fazer com que elas tenham mais tempo de prova, tenham prova adaptada, isso, aquilo, outro, tenham uma tolerância um pouquinho menor, porque a criança tem. Então, o pai ou a mãe que está fazendo isso não sabe o buraco afetivo que ele está criando na vida daquela pessoa. Então, é preocupante. Por isso que as famílias que vão assistir esse programa, que vão te ouvir falar, a quem elas devem recorrer? O que é que elas devem observar? Eu vou falar direto com as famílias, vou Boa. falar direto com, Vai, Rafael. com quem pode ter essa dúvida. Primeiro de tudo, procurar um profissional da saúde, da área da saúde. Aí vai depender também de cada profissional, mas assim, psiquiatra, psicólogo, o próprio neuropsicólogo, marcar de repente uma consulta com um psicólogo ou um psicólogo infantil, se for o caso de uma criança, para entender melhor e ver se é o caso de encaminhar para uma avaliação neuropsicológica. Porque é uma coisa que as famílias, não todas, mas assim, uma coisa que algumas famílias precisam tentar trazer para o dia a dia é olhar para dentro de casa, é olhar para dentro de si. Como é que está a estimulação desse ambiente para essa criança? Como é que estão as brincadeiras que são essenciais para o desenvolvimento de uma criança? É um adolescente, como é que tá entrando no ensino médio, tem vestibular para fazer, como é que está o ambiente em volta dele? Quem são essas pessoas em volta dele e como que podem estar contribuindo ou prejudicando? Então, a primeira coisa a fazer é procurar um profissional da saúde e torcer para ser um profissional que não dê um diagnóstico em 15 minutos, 20 minutos, porque não é assim que funciona, é uma coisa bem mais aprofundada. Então, procurar um profissional de saúde. E a partir desse encontro com o profissional, ou então diretamente com o neuropsicólogo, né? Mas a partir do encontro com outros profissionais, checar a necessidade de um encaminhamento ou não. E dentro de casa, é interessante, nesse ponto que eu pego de como é que está a família, como é que está a estimulação dentro de casa, já pega um dos que eu chamo de tratamento dentro da neuropsicologia, que existe o trabalho de estimulação cognitiva e o trabalho de reabilitação também cognitiva. Então, assim, às vezes uma criança, ela pode não ser estimulada o suficiente, de repente, para alguma função, tanto dependendo do ambiente, quanto de atividades, brincadeiras, ela pode não desenvolver muito bem, por exemplo, raciocínio lógico, vamos dizer assim, por falta de estimulação. Então, o trabalho de estimulação, ele aparece aí depois, ao decorrer, se a pessoa tiver interesse em procurar, ele aparece aí para estimular aquilo que não foi desenvolvido dentro do que a pessoa, dentro do padrão, vamos dizer assim, né? Ou então uma pessoa que pode ter, não precisa nem ter um laudo, vamos dizer assim, não precisa ter um diagnóstico, uma pessoa que tem interesse em desenvolver melhor algum domínio cognitivo, existe esse trabalho de estimulação cognitiva, através de atividades também, de conversa também, que eu acho que é uma coisa que eu nunca deixo de fora, apesar de ser novamente, né, apesar de ser um processo mais objetivo, é muito importante ir se aprofundando, porque é o que eu falei, muitos sintomas são parecidos, então se você ficar só na conversa, de repente, com a pessoa, só sobre os sintomas, aquilo ali pode ir na cara ser um TDAH. Um formulário de TDAH que a gente trabalha, existem muitas pessoas ansiosas, num quadro mais patológico de ansiedade, que ficam preenchidos ali que tem TDAH com desatenção, hiperatividade e tudo mais. Só que aí a gente vai vendo em outros materiais que não é isso, né? E aí, às vezes, é uma pessoa que não tem o TDAH, mas percebe que, por exemplo, a atenção concentrada não tá conseguindo manter muito. Vamos trabalhar isso, então? Que, de repente, é uma coisa que não foi muito estimulada ao longo do desenvolvimento. E aí são encontros com atividades, justamente com esse objetivo, né? De estimular esse domínio cognitivo e essa cognição. E também, nesse meio de possíveis tratamentos, existe a reabilitação, em que a pessoa, por exemplo, pode ter sofrido um acidente, um traumatismo, traumatismo aberto, AVC, derrame, tem um tumor, algumas pessoas que fizeram também neurocirurgia, e vamos supor que essas pessoas perderam, assim como podem perder funções motoras, né? Também pode prejudicar cognitivamente. Então, essas pessoas que tiveram algum domínio cognitivo prejudicado em decorrência do AVC, em decorrência do acidente, em decorrência de uma cirurgia, de um tumor, a gente vai tentar reabilitar
aqueles domínios, assim como a gente faz, como a gente faz não, né? Como outros profissionais fazem na reabilitação motora, né? Os fisioterapeutas, por exemplo. E aí o objetivo não é recuperar aquela função toda, é recuperar conforme for dando, bem como a fisioterapia, por exemplo, vamos dizer assim, né? Acrescentando aí no que Rafaela falou e na pergunta de Felipe, né? O que a família deve fazer, assim, eu tenho muito cuidado, porque tem pais e tem pais, né? A gente sabe que tem pais que realmente são negligentes, né? E a gente sabe que tem pais que, vamos dizer assim, tem que ser negligente. É o corre-corre, é aquela agonia ali do dia a dia. Então, eu digo para Ana que eu atendo meus pequenininhos, né? Ana morre de rir. Aí eu atendo meus pequenininhos, aí os pais chegam com... Meu filho tem o transtorno opositor desafiador. Ótimo. Vânia, doutora, eu já sei, tem isso, eu mando fazer, não faz, eu quero um laudo. Epa, peraí, calma, peraí. Deixa eu ver pelo menos o pequenininho. Né? Tem uma caixinha. Deixa eu ver ele primeiro, nem vi. Sendo enquadrado, no caso, né? Sendo enquadrado. Nem vi. Aí quando chega lá na sala, tudo bem que tem aquela coisa, né? A criança quando tá com os pais não obedece, quando tá com outra pessoa obedece. Mas quando a gente vai passando ali o decorrer da terapia, gente... A criança, ela não tem, muitas vezes ela não tem, é questão que os pais, infelizmente, a vida hoje é muito atribulada, muito corrida, então é tudo delegado, é delegado para babá, é delegado para celular, é delegado para, como é que chama, o integral na escola, né? Sim. O integral na escola, então quando chega para os pais, faça isso, a criança às vezes não está nem ouvindo, porque está ali, ó. No celular. Aí, eu acho que faz uma junção perfeita o que Felipe falou com o que você traz agora. Não é? Felipe traz uma coisa extremamente importante que nós profissionais temos que ficar cada dia mais atentos. A burla, né? De querer um diagnóstico como para ter um ganho secundário. Sim. Né, que você trouxe. Eu preciso, ele já tem isso, mas para ele ter um espaço melhor na escola, um tempo a mais, um ganho secundário. Então, eu vejo, viu, Rafaela, e eu imagino que cada vez mais você está atenta a isso. A mercância dos diagnósticos, né? Tem que estar muito atento a isso. É por isso que eu bato na tecla que quanto mais trouxer essa equipe multidisciplinar, vários olhares, né? A psiquiatria, a neuro, a psicologia, não é? Quanto mais trouxer para ter um respaldo maior, mais fundamento, de repente, né? Isso. E fechar o cerco aí, porque está em jogo o nosso nome, a nossa ética, e eu sempre estou muito voltado para essa questão da ética, porque o ganho secundário, o fato de levantar a bandeira, né? Eu tenho TDAH, eu tenho um espectro tal, né? Então tem que ter muito cuidado com isso, né? E eu imagino, você que é psicóloga infantil, esse trabalho com os pais, né? Eu imagino como você tenha que ter uma intervenção muito maior nesse sentido, né? É muito delicado, porque a gente vê ali... hoje, a maioria das crianças que eu atendo, a maioria dos pais... são realmente pais dedicados, assim, eu digo, hoje é dia da sessão com a gente, eles vão, e tem uns até que ficam mal mesmo, né, quando percebem ali que é com eles, né, que o diagnóstico o filho não tem. Então, aí eles fazem, o que é que eu posso fazer, né? Então, a gente vai vendo ali, vai construindo junto com a família. E tem pais, assim, que são tranquilos mesmo, são de boa mesmo. Eu digo, vê uma terapia, fala, ou então já está em terapia, fala isso e isso na tua terapia, né? Leva lá para a tua psicóloga. É delicado,
É Vânia, delicado. eu fico pensando, já que você e Ana trazem isso, tem pais, como você disse, tem pais e pais, né? Tem famílias que literalmente jogam a criança no acompanhamento. E ainda dizem assim, não, mas eu já dou de tudo, eu dou escola particular, eu pago terapia, eu pago psiquiatra, eu pago neuro, eu já tô fazendo de tudo. Só falta o afeto. Só falta o afeto. Onde é que tá a família? Como é que Cadê tá? o afeto? Só falta só isso. Somente isso. Então, assim, aquilo que é de graça não está sendo dado. Então, o melhor presente que se pode dar é a presença. A presença de qualidade, o tempo de qualidade. E tem muitas famílias que não estão fazendo isso. Então, assim, eu estou fazendo tudo por você, como Ana traz, menos o afeto. E aí, o que fazer necessariamente, na tua visão de psicóloga, que também atende crianças e que está nessa luta com as famílias para que elas deem a atenção necessária para a criança? A gente chama ali os pais. Tem pais que se emocionam, que choram, porque o tempo deles é muito corrido. Então, tem família que, felizmente, consegue diminuir o tempo de trabalho. Então, aquela família dedicada, nossa, a criança decola na terapia. Então, tem pais que conseguem, né? Infelizmente, tem uns que não, que conseguem diminuir o tempo de trabalho. Aí eu falo, ó, também não fica se cobrando muito, porque a gente sabe que vai mexer no financeiro da família, né? Então, qualidade do tempo. Só tem um tiquinho de qualidade, é de noite, quando chega do trabalho, senta ali no chão um pouquinho, o que é que teu filho quer? Vai ali, brinca um pouco, bota para dormir. Então, as famílias, elas conseguem me ouvir enquanto psicólogo e vão transformando. Sim. Vão transformando. Um exemplo, assim, bem simples, de um menininho que eu atendi, qualquer semelhança, como é o ditado, é mera coincidência. Viu? Um menino que eu atendi há muitos anos atrás. Ele era muito carente. E a vida dos pais, nossa, era correria, era viagem, era essa coisa louca, né? E aí, Vânia, como é que a gente faz? Eu digo, como é que vocês fazem quando vocês, sei lá, entram no carro para ir para algum lugar? Aí disseram, não, nós dois vem na frente e ele vem atrás sozinho. Eu digo, vai alguém atrás com ele? Isso deu uma virada tão grande, boa, positiva. Só mudar a posição do Só mudar a posição. Vai alguém com ele, gente. A criança, quando o pai passou para o banco de trás, a criança... Opa! Assustou-se, soltou o celular. Começou a conversa ali, o pai puxando, interagindo com o pai. Então, às vezes é coisinhas mínimas, assim. Detalhezinho bobo. Tá fazendo o almoço, claro, com todos os cuidados. Criança só em cozinha não dá, não pode. Sim. Tá fazendo o almoço, chama aqui. Vem cá, filho, vem cá, filha. Me vem ajude aqui, né? Bota esse prato na mesa. Então, tudo isso aí vai agregando, né? Vai juntando ali, vai deixando a família mais unida. E desmistificar diagnóstico. Não tá, nem sempre está no filho, está na família. E às vezes a criança tem. E quando a criança tem, fazer o quê? Bater desespero? Não. Calma, vamos com calma. Aí começa o que a Ana falou, né? Toda aquela coisa multidisciplinar. Continua na psicoterapia, vai para a neuropsicóloga para afirmar, atestar, vai para a psiquiatra, se precisar, vai para a fono, vai para onde for. O que precisar, psicopedagogia, psicomotricidade, é multidisciplinar. Todo mundo se empenhando, a coisa flui. E não precisa de um diagnóstico para ir atrás desses serviços, né? Por exemplo, que até o que eu falei da estimulação cognitiva, tô tentando fazer um link com a psicopedagogia, por exemplo, né? Uma criança que não tem um distúrbio, mas ela tem uma dificuldade ali, né? Então, assim, esses profissionais também podem agregar nisso, né? Eu e a Ana, a gente fez uma parceria recentemente, né? Então, e assim, eu falei com ela, eu falei com outra profissional que estava envolvida, e isso faz diferença, isso faz toda a diferença. E aí, isso acho que corrobora, né, o que vocês estão trazendo, o que a gente está trazendo sobre essa equipe multidisciplinar. Só queria fazer um adendo, assim, teve um caso que eu recebi, eu ainda era estagiária na faculdade, e eu... Faz muito tempo não, né? Ai, passada! É verdade. Nossa, Deixa eu falar. Ana, agora... Tranquilo. Vamos lá, novinha, obrigada. E aí eu recebi um caso de uma criança de 6 anos, 7 anos, e era para investigar justamente o TDAH.
E aí, ao longo dos encontros, eu fui percebendo, assim, conversando com o meu supervisor também, e a gente foi vendo que não eram pais um pouco mais ausentes, mas nesse sentido de correria, sabe? Eu tive encontros com esses pais, e aí nesse sentido de correria, de trabalho, eles trabalham meio que no mesmo horário, trabalhavam, né? No mesmo horário, assim, a criança ficava com uma pessoa, depois ficava com outra, enfim. Aí já é um sistema familiar, assim, não que chame atenção, mas, opa, vamos olhar com uma certa atenção aqui, né, pra cá, com certo cuidado. E aí, conversando com esse pai, tive que falar com ele. Falei, ó, não é um caso de TDAH e tudo mais, explicando. E aí, assim, a expressão muda, assim, na hora, mas eu não posso dizer o que ele sentiu, né? Mas, assim, a expressão muda na hora. E aí ele fala, ué, mas a psiquiatra passou Ritalina pra ele, falou que quando ele tiver um pouquinho mais agitado, pra ele tomar Ritalina, não sei o quê. E aí eu falei assim com o meu supervisor, eu não falei nem direto com a pessoa, eu falei, olha, falou isso, isso e isso. Então, assim, aí eu não encontrei mais esse paciente, né? Não era o caso de continuar ali o processo, mas o que é isso, né? O Felipe falou da patologização de sintomas, às vezes esperados, sintomas normais, vamos dizer assim, né? E um menino que aparentemente não trazia nenhum quadro patológico consigo, foi enfiado um remédio goela abaixo desse menino, porque, ok, a gente entende a questão do cansaço dos pais, do trabalho, o dia a dia, mas aí o suporte acabou sendo um remédio que não era necessário naquele caso. E quais consequências tu consegue vislumbrar enquanto profissional hoje? Com certeza não conhece mais, não tem mais contato, mas o que é que a gente pode esperar de uma pessoa que é condicionada a tomar esse tipo de medicação desnecessariamente? Pois é, eu conversei com eu passei esse ponto de vista para os pais, e aí a gente chegou nesse consenso de prestar mais atenção, de avaliar futuramente, né? Porque ele tinha 6, 7 anos, então assim, depois de repente dá para avaliar melhor. E eu oriento que olhe para dentro de casa, que é a tecla que eu bato sempre. Então, a pessoa, de repente, conseguindo encontrar outras ferramentas dentro de casa, que sejam brincadeiras mesmo, né? Que às vezes para um adulto parece pouca coisa, para uma criança é muito. Uma brincadeira, passar um tempo junto, cozinhar junto, sentar no banco de trás. Enfim, essas coisas, né? Se a família for dedicada, se a família der essa importância, mesmo não sendo um quadro patológico, já ajuda muito. Infelizmente, a maior parte das famílias que eu já observei, tanto como profissional quanto de fora, assim, não são tão dispostas a assumir a responsabilidade que tem. A gente falou em outro podcast, né? De responsabilidade, de aceitar. E aí muitas famílias não conseguem fazer. A tendência, se a família realmente não consegue olhar para si, para o que está acontecendo, a tendência é que não evolua assim, que não progrida essa pessoa, né? Essa criança, esse adolescente. A tendência é que aquilo vá ficando cada vez mais reprimido e se manifestando de diferentes maneiras. Então, tem que receber a atenção necessária, multidisciplinar, procurar um profissional da saúde primeiro, trazer essa demanda, enfim, para aí sim deixar rolando o processo. E tem uma contrapartida aí também, né? Infelizmente, hoje na clínica, o que a gente observa vem muito mais pessoas, famílias atrás do diagnóstico. Mas, às vezes, tem crianças e até adultos que chegam na clínica por um motivo que não tem nada a ver. E ali, quando a gente vai vendo, aí a gente acende a luz amarela. Opa. Tem alguma coisa aí. Sim. Então, aí vem o luto do filho idealizado. Aquele filho que a pessoa idealizou, né? Enfim, vamos dizer assim, no conceito geral de saudável. Aí não é bem assim. Aí o vem contrário. Negação, né? Já vem em negação. Vem a negação. Não, meu filho não tem isso, não. Peraí, aí é outro trabalho, né? Sim. Aí é com a família trabalhar, olha, tá apontando, tá mostrando esses sinais aqui. E eu costumo dizer que com adulto a gente tem que ter cuidado, né? A gente tem que ter cuidado com os nossos pacientes. E com criança, eu digo, é melhor pecar por excesso do que por falta. Digo, ó, tá sinalizando isso aqui. Bora correr atrás. Aí é a mesma coisa. Aí tem pais que tem a resistência, né? Não quer aceitar. Eu digo, vai para terapia. Trabalha isso na tua terapia, vamos ver. E tem que viver isso, né? Tem que vivenciar isso. Tem que ter toda a rede de apoio para a família, né? E para criança e até para adulto também. Eu lembro que eu recebi uma demanda pelo WhatsApp. Chegam muitos pacientes pelo WhatsApp
E aí alguém mandou uma mensagem dizendo, tudo bom, gostaria de saber mais sobre psicoterapia. Eu disse, pois não, vai ser um prazer te acolher, como é que você se chama? Um padrão que eu sempre gosto de usar. E aí a pessoa disse assim, não, é o seguinte, tem uma pessoa da minha família que está tendo uns problemas de saúde e a gente quer que ele se aposente para ficar recebendo. Eita, dano. A pessoa não teve nem papa na língua. Ela já chegou e disse, o que eu quero é o papel com diagnóstico de que ele tem um problema para ele poder se aposentar e ficar recebendo. Guardei a mensagem. Até hoje eu tenho ódio, eu não apaguei. Eu disse, meu Deus do céu. Então, qual é a sociedade que a gente está vivendo? E se tem pessoas assim, é porque tem profissionais que se posicionam no sentido de eu faço. A burla. É X, se quiser, e a pessoa para se aposentar, para ficar recebendo, a pessoa vai lá e paga o que for. Então, isso é espantoso. E ao mesmo tempo é um alerta para as famílias, para quem está assistindo esse episódio aqui, quem é o profissional que você está indicando? Que você está buscando indicação? Para onde é que você está levando o seu filho, a pessoa da sua família, para cuidar da saúde mental? É importante buscar boas indicações para que não haja consequências desastrosas sobre isso. Eu só quero finalizar assim, né? Busquei apresentar a avaliação, a estimulação, a reabilitação. O que fica no final das contas, por exemplo, a gente falou muito de orientação, né? Multidisciplinar, que profissional que vai e tudo mais. No final de cada laudo, independente de haver um transtorno, um distúrbio ou não, no final de cada laudo a gente faz as orientações. Existe a conclusão do que foi coletado ali e as orientações. A partir daquele resultado, a partir daquilo que foi coletado, manter psicoterapia, ou então a pessoa não faz psicoterapia, encaminhar para psicoterapeuta, manter, né, fazer manutenção com tratamento psicofarmacológico, com psiquiatra ou neuropsiquiatra, ou então, às vezes é o caso de iniciar, aí já não cabe mais a gente, né, mas assim, investigar a possibilidade, se é uma coisa que pode agregar ou não. E não só a busca pelos tratamentos, né, entender melhor o que são esses sintomas, como lidar, mas também orientações para o dia a dia, né? Que eu vou falar mais uma vez, olhar para dentro de casa e para quem está ao redor, que relações são essas, né? A orientação que a gente dá, então, no final das contas, não abrange só, tá, vou tratar isso, isso e isso, desse jeito assim, mas não, é uma coisa mais ampla, a gente tem que considerar o todo e buscar deixar claro para a pessoa isso ao longo do processo, por isso que eu converso muito durante todo o processo. Pronto, o recado que eu deixo aí é cuidado com o autodiagnóstico e também com a negação do diagnóstico, né? Então, procura a Casa da Psique, psicólogos, neuropsicólogos, psiquiatra, psicomotricista, toda a equipe aí e vamos se cuidar, né? Vamos cuidar da mente. Perfeito. Okay?